Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no podcast O Mundo em Português. Temos hoje a participação muito especial do Natan Batista, que é Batista até no nome, para a gente falar sobre um tema muito relevante, que é a Igreja Missional. O Rafael também está aqui, como sempre. Dá um oi, pessoal, aí. Por enquanto, né? Daqui a pouquinho vai ser... Daqui a pouco vai ser remotamente. As próximas gravações vão ser direto de Portugal, mas hoje direto de Itajaí, Anego. Direto de Portugal e não em direto, né? É. Porque em direto seria ao vivo em Portugal. Seria ao vivo, exatamente. Mas tu vai estar lá, então... Vai ser E Natan é um jovem Mancebo? mestre. Achei que tu ia falar um jovem mancebo. Jovem gafanhoto. Um jovem mestre que está aí contribuindo muito fortemente aqui na área de ensino da casa. Dá um oi aí, pessoal, se apresentar. Eliel e Rafa, cara, é muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz, obrigado pelo convite. A gente vai trocar uma ideia de um assunto que é uma paixão nossa, assim, algo que a gente fala muito e tem tentado viver, né? Não só fala, mas a gente tem tentado viver. Então é uma alegria estar aqui com vocês e vamos bater um papo bem legal. É isso aí. Vamos falar sobre igreja missional, abordando alguns tópicos como o que seria uma igreja missional, né? O que seria esse termo que tem sido falado recentemente? Muita confusão. É um termo relativamente novo, então as pessoas ainda não entendem. A realidade da igreja pós-moderna é a grande vilã do desenvolvimento missional das igrejas. O fato do conceito de igreja missional estar vindo mais à tona em igrejas jovens ou em jovens de várias denominações preocupa ou alenta? Agência missionária e igreja missional competem entre si ou se completam? Então fique conosco aí até o final, vai dar um debate bem bacana, tem alguns tópicos aqui mais ácidos, outros que a gente vai ter mais tranquilidade para poder comentar. E vamos começar falando um pouquinho sobre um texto que a gente separou, um texto base. Quer ler para a gente, Rafael? Está no livro dos Atos. Você tem sua Bíblia aí, já pega, já abre lá no livro dos Atos. Momento, palavra de Deus. No capítulo 8. O livro dos Atos, capítulo 8. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, digite aí. Versículo 1. E depois nós vamos pular aqui para o versículo 4. Vamos lá. E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora no versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava. Acho que aqui já deu, né? Já deu. Deu boa. Quer falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre o texto? Você, Natan, uma breve abordagem. Deixa eu falar um pouquinho sobre o texto, que eu estou muito curioso para poder ouvir o Natan também. Então eu vou falar agora. Mas a gente tem... Esse é um texto que a gente medita muito nele, né? Relacionado à missão. Fala em como realmente o processo ali que Deus trouxe para a igreja, né? De levar ao cumprimento da grande comissão, tanto em Jerusalém, quanto nas regiões vizinhas de Judéia e Samaria, e até os confins da terra, né? E como que a perseguição ali cooperou nesse processo, né? Lucas deixa claro aqui que a perseguição ela cooperou com esse processo para espalhar a igreja que estava congregada em Jerusalém por outras regiões, e foi dessa maneira que o evangelho acabou chegando a Samaria e em outros lugares, né? Mas o interessante aqui, eu acredito que é o que tem a ver mais com o que a gente vai conversar, é o fato de que, ao contrário do que se pensa, né, Natan? Às vezes a gente lê, às vezes até, talvez você já até ouviu falar assim, porque os 12 apóstolos evangelizaram o mundo, né? Aí tem livros falando sobre isso, como os 12 homens mudaram o mundo e coisas desse tipo, mas não é isso que Lucas registra. Curiosamente, não é isso que Lucas registra. Lucas, ele faz um registro muito precioso aqui que mostra que os crentes normais, os crentes de banco, discípulos,
Os Só filhos... membro. Só membro. O que Filhos você e é na filhas igreja? de Eu Deus. sou só membro. Só membro. Só membro. Os filhos e filhas do Deus vivo, né? Os comerciantes, normalmente, comerciantes, né? Judeus nessa altura, tal, não sei o quê, pescadores, por aí vai. Esses trabalhadores comuns, mas que estavam cheios do Espírito Santo e da palavra do Senhor, que sendo espalhados pela perseguição, acabaram espalhando algo junto com eles, né? Que foi o Evangelho, cidade, cidade. Então, Lucas ele mostra muito mais um avanço da igreja por meio dos cristãos do que objetivamente por meio dos apóstolos. Claro que isso tudo foi uma coisa foi acompanhando a outra e se completando. Lucas tem o cuidado de amarrar bem toda essa questão. Depois nós temos as epístolas para deixar outros detalhes claros. Mas o fato que nós queremos trazer aqui é que foi a igreja cresceu exatamente de forma orgânica, né? Com as pessoas gerando pessoas, levando o evangelho em todas as suas localidades por onde ela ia, né? Isso para mim é maravilhoso demais. Eu falo muito lá de Portugal, que a gente está em missão em Portugal, e lá eu me deparei muito com essa realidade, sabe, Nathan? E assim, porque eu fui enviado com a minha família aqui pela igreja local para lá como missionários, né? O nosso encargo é apostólico, então a gente se identifica bastante com Paulo, com os apóstolos, no livro dos Atos, né? Mas chegando lá, o Senhor ele me levou a examinar de como que a missão ela precisa de muito mais pessoas. Como os cristãos, muito mais fazendores de tendas, vamos dizer assim, né? Que não era Paulo em si em tempo integral, mas era Áquila e Priscila, muito mais Áquilas e Priscilas, muito mais esses outros irmãos que nós vamos conhecendo, como Lídia, ou enfim, vários outros que a Bíblia cita, que tinham igreja nas suas casas, do que de apóstolos. E aí eu comecei a trabalhar muito com esse pensamento, eu comecei a orar muito objetivamente nessa questão, e comecei a falar muito isso no Brasil e em comunicação com os irmãos do Brasil, falando assim, olha, nós precisamos de mais pessoas para virem ser igreja em Portugal do que para virem plantar igrejas em Portugal. Então, assim, não, sem muita coisa, essa coisinha de ficar usando termo para poder ficar criando coisa. Sim. Não, é mesmo na prática disso. Falei assim, por quê? Ser igreja é o só membro. É o simples membro. É o simples pé do corpo de Cristo, é a simples mão do corpo de Cristo e tal, assim. E às vezes nós pensamos que nós vamos resolver o problema das nações enviando um monte de apóstolos. E só que o próprio apóstolo, se eu estiver passando aqui um pouquinho demais, depois vocês me cortam. O próprio apóstolo, ele tem limite na sua abordagem. Por quê? Porque, em geral, ele é o estrangeiro. Ele é o estranho. Ele é o estranho que chega na cidade. Quando Jesus primeiro enviou os apóstolos lá atrás, ainda no treinamento, né, no discipulado, ele enviou eles de vila em vila, cidade em cidade, e ele falou, quando vocês chegam na cidade, vocês veem se alguém recebe vocês. Se ninguém receber vocês, o que ele falou para ele fazer? Passa para a cidade seguinte. Vai para a próxima. Ou seja, mais relevante do que o apóstolo enviado por Jesus era o cidadão da cidade que iria recebê-lo. Em outras palavras, se não tiver um para receber na cidade, não tem igreja. Pode ter apóstolo enviado, mas não tem igreja. Olha como que é muito mais relevante as famílias que são igreja do que o apóstolo que vai pregar para plantar a igreja. Eu acho que é isso que a gente vê nesse texto aqui. Nathan? Eu acho que a gente sempre, pegando um gancho no que tu falou, a gente gosta de supervalorizar aquilo que é aparente, né? Então, a gente sempre dá uma ênfase maior e acho que até na maneira com que a gente, de repente, lê as Escrituras, a gente vê, e Paulo fez isso, e Pedro fez isso, porque a Escritura, ela não deixa, ela não aprofunda, e nem tem como, já pensou se você for aprofundar na movimentação de cada igreja local que foi estabelecida por Paulo, nos problemas, nas dificuldades e naquilo que foi construído em cada localidade que Paulo estabeleceu. Mas isso é muito interessante porque o que faz uma igreja, o que faz o evangelho se expandir numa localidade é a vida comum.
né? Tem uma frase que a galera atribui muito ao Chesterton, mas na verdade ele nunca falou isso. É o que acontece muito na internet, frase que poderia ser do Chesterton, mas todo mundo assim diz que isso foi o Chesterton, mas na verdade é autor desconhecido. Mas diz assim que não existe uma coisa mais extraordinária do que uma família comum vivendo uma vida comum, sendo igreja de forma comum. Né? Então, a gente começou a colocar... A gente pensa que o comum é algo irrelevante. A gente pensa que o comum é algo... Quer ver um exemplo? Assim, a gente foca muito, por exemplo, vai ter um evento evangelístico na igreja. Nós vamos lá para a praça e vamos fazer um negócio muito legal. Top, a gente faz um movimento para isso, a gente divulga, bora, vamos fazer. Mas a gente não divulga ou talvez não celebra aquilo que está acontecendo num pequeno grupo de discipulado, numa casa. A gente não celebra pessoas que estão sendo alcançadas pelo evangelho numa reunião pequena ou algo assim. Então a gente supervaloriza muito. E igreja missional, cara, eu acho que tem tudo a ver com você assumir uma identidade, independente do que você faz ou não. Independente de como vai ser a movimentação ou não. Então, talvez o grande ponto é que, qual a diferença de igreja missionária e igreja missional? Talvez essa é uma pergunta interessante. Qual a igreja? E aí a gente pensa, não, igreja missionária é aquela que envia muita gente, mas ela pode ser missionária e não ser missional, porque ela pode enviar muita gente, mas ela não encarna a missão de Deus. É isso. Ela não encarna a identidade da missão de Deus, entende? Então, eu acho que esse ponto, cara, é muito legal porque a obra de Deus é feita pelo povo de Deus. E o povo de Deus não é feito só de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O povo de Deus é o povo de Deus. E a obra de Deus é feita pelo povo de Deus. Né? Efésios 4, a gente confunde muito, mas a gente gosta do versículo 11, né? Ele deu apóstolos, evangelistas, pastores, profetas e mestres. Ele deu esses caras. Mas para que ele deu? Ele deu para aperfeiçoar aqueles que realmente vão fazer o trabalho. Para treinar, né? É um ministério tipo de manutenção. Exatamente, um ministério de manutenção, de treinamento. A gente vai treinar aqueles que vão fazer a obra do ministério, porque a obra do ministério é feita pelo povo de Deus. É isso aí. Eu acho que a questão do que seria uma igreja missional, a gente já conseguiu abordar de uma certa forma, né? Que é um movimento do todo e não de alguns. É uma identidade... Um entendimento que gera uma identidade da congregação, da comunidade como um todo, e não esperar que alguns façam e dar algum tipo de suporte e apoio a alguns. Terceirização da missão, né? Ou a famosa terceirização da missão, né? Exatamente. Quer falar mais alguma coisa a respeito sobre o que seria uma igreja missional? Acho que seria legal o Nathan falar de uma forma mais objetiva. Definir um pouquinho mais, né? definitivo, para quem está, às vezes, acompanhando mas o que exatamente é? Cara, para mim, uma igreja missional, ela é uma igreja, a palavra, acho que certa para definir é a questão de identidade. É uma igreja que assume a sua identidade, é uma igreja que encarna. Eu gosto muito de usar isso, é um termo um pouco usado no nosso meio, encarnacional, né? É uma igreja que encarna. Pois é. A gente pensa em encarnacional, vai encarnação. Não, encarnação, não, mas encarnacional é quando você encarnar algo, é quando você se apropria de uma realidade e faz dela parte de você. Isso é encarnar. Né? Então, por exemplo, você pode saber tudo sobre missão e não ser um missionário e não ser alguém missional. Por quê? Porque você não encarnou isso na sua missão. Você vai para uma faculdade de missiologia, por exemplo, e taca missiologia, não necessariamente você está formando missionários. Né? Então, assim, a igreja, eu acredito que uma igreja missional é a igreja que encarna a sua identidade e encarna na sua identidade a missão de Deus. Porque é diferente de você ter uma missão. Uma empresa, Rafa, pode ter uma missão. Você vai numa empresa que é grande, uma empresa que é boa, que é sólida, ela vai ter lá visão, missão e valores. Certo? Então, todo mundo tem uma missão. Uma empresa boa tem uma missão. Uma pessoa, ela fala assim, tem um propósito de vida e tal. Só que você encarnar a sua missão é outra coisa. Você ter uma missão... eu tenho, mas você encarnar aquilo e aquilo fazer parte da sua vida, fazer parte da sua realidade, sabe? Então, uma igreja missional, ela encarna a missão de Deus. O ponto de você ser uma igreja missional é você fazer uma pergunta básica. O que Deus está fazendo?
no mundo. Acho que você quer se tornar uma igreja missional, você precisa responder essa pergunta: o que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo na história? Porque você nunca vai conseguir ser alguém missional sem saber a missão de Deus. Sem conhecer a missão de Deus. Só que não conhecer somente, encarnar a missão de Deus. Saber que a missão de Deus é a sua missão. Saber que a história de Deus é a nossa história. E daí você se apropria dessa realidade, você se apropria dessa história. Para deixar um pouquinho mais simples, por exemplo, vamos pensar em Israel, para exemplificar, para tentar entender. Israel não só tinha uma missão, mas Israel fazia parte de um plano. Israel fazia parte de uma missão que era do próprio Deus. Tanto que alguns teólogos gostam de dizer assim, não, a igreja não tem uma missão. A igreja é uma missão. Né? Ela não tem simplesmente algo que ela fazer. Deus simplesmente não disse só faça algo. Mas a própria identidade do que esse povo é o cumprimento de uma missão. É um plano sendo desenvolvido. Então Israel fazia parte de um plano. Israel não foi um povo que Deus pegou lá do nada e agora trouxe para eles uma missão. Não. Israel já nasceu para cumprir a missão. Israel nasceu e eles tinham, né, a missão de Deus era que através de Israel fosse um povo que fosse luz para as nações, que todas as nações ao redor iriam olhar para Israel, iriam falar, uau, vocês servem o único Deus verdadeiro e tal. Então, igreja missional, cara, é essa igreja assim, ó, que entende o que Deus está fazendo, entende o que Deus está fazendo na história e não simplesmente conhece isso, mas se apropria disso, traz para a sua realidade, fala assim, ó, a minha realidade de vida, de trabalho, de criar filhos, de viver casamento, ela tem que ter a ver com essa missão. Entende? Tipo, não é a missão, não vai ser eu preparar alguém para ir lá para outro lugar, somente. É também. Não vai ser eu simplesmente ir lá para a rua, não. A minha forma de ser família tem que ser influenciada pela missão de Deus. A minha forma de trabalhar tem que ser influenciada pela missão de Deus. A minha forma de criar filhos tem que ser influenciada pela missão de Deus. Então, igreja missional mais ou menos é isso. Não sei se deu para entender. Sim, ótimo. Entender um pouquinho. Perfeito. Acho que sim. E vamos abordar, então, um segundo tema um segundo tópico dentro desse tema também, que seria a realidade da igreja pós-moderna. É a grande vilã no desenvolvimento missional das igrejas? O fato da gente estar vivendo numa era da teologia da prosperidade, da valorização do que é temporário, né? A gente falou no podcast que nós gravamos com o Rômulo, nós gravamos sobre escatologia, sobre o fato de nós estarmos olhando para além do que Sim. o tempo pode contar. A realidade de uma igreja que muitas vezes ela é muito voltada ao assistencialismo, ou seja, muito arraigada nessa terra. Será que ela é a grande vilã do desenvolvimento da mentalidade, da identidade de igreja missional ou não? E aí, quer começar agora, Rafa? Você usou o termo pós-modernidade, né? Talvez para a gente não tornar a coisa muito complexa, vamos trabalhar com a ideia mais de contemporaneidade, né? Igreja de hoje, né? Sim. Que é pós-modernidade, mas é contemporânea, né? Se ela de alguma forma influencia isso, com certeza, né? Você vê que a Bíblia usa um termo chamado, um termo para se referir ao diabo, que é o Deus desse século, né? Então, assim, você sabe que existe uma interferência no mundo secular, né, que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Que a palavra século, ela é a mesma palavra para mundo, mas ela traz uma ideia de era temporal, o tempo que estamos vivendo. Existe uma influência no tempo que nós estamos vivendo, que ela se opõe, obviamente, à missão, ou tenta se opor, né? É aquilo que se opõe à missão de Deus. Então, o Deus desse século ele sempre vai se opor a isso, ele vai tentar se opor a isso, né? À missão de Deus. Então, o caminhar que a gente vê, às vezes, e o problema de nós termos algumas situações com a igreja contemporânea, né? Que são fruto da pós-modernidade, que são fruto da era que nós estamos vivendo, é que isso torna a igreja contemporânea, em muitos aspectos, mundana. E se ela é mundana, ela não vai estar sendo a representação de um reino por vir. Então, essa mundanidade,
Como é que se diz? Esse mundanismo, acho que é melhor. Acho que é melhor, né? Esse mundanismo na igreja contemporânea, ele vai automaticamente fazer frente a que a igreja assuma essa identidade, como o Nathan falou, que ela assuma esse propósito, que esse propósito seja assumido por cada um, que você não venha tender a terceirizar a missão, porque assim, eu quero cuidar da minha vida, eu quero cuidar dos meus prazeres, né? O hedonismo, eu quero cuidar dos meus prazeres, eu quero cuidar dos meus interesses pessoais, a própria noção de interesses pessoais, né? Que é muito mais uma coisa atual do que às vezes já foram em sociedades do passado. Uhum. E não é no mundo todo, tá? A gente estava conversando um tempo atrás, numa situação que aconteceu por causa do Covid, né? E eu estava conversando com um amigo da Alemanha, uma amiga, na verdade, da Alemanha, que é uma missionária lá, e ela é antropóloga também. E ela estava conversando sobre as questões que estavam sendo levantadas muito em alguns países, né? Principalmente na América, nos países novos, né? Do lado de cá do Oceano Atlântico, né? Na América, no Brasil e tal, que é a questão da liberdade, né? Que a nossa liberdade está sendo tolhida por a questão do Covid e tal. E ela estava falando como que na Alemanha eles não tinham esses conflitos. Ela falou assim, por quê? Porque a visão do alemão é muito mais coletiva. Então, assim, ele não tem aquele conceito da minha liberdade, ele tem o conceito do bem-estar geral, do bem coletivo. Então, assim, eu não tenho uma liberdade que impõe ao bem-estar do meu próximo. Então, o brasileiro, ele acha que ele tá exercendo a sua liberdade de andar sem máscara. Só que a máscara não protege a minha, a máscara protege o outro, né? E estou entrando em questão se é eficiente ou não é eficiente. Mas se há eficiência na máscara, sim, está no fato de que ela vai servir como um filtro para poder reter que se eu estiver contaminado, contamine o outro. Então, pro bem comum faz parte. Pelo bem comum, use a máscara, não pensando em você no outro. Enquanto aqui, nossa forma de pensar mais influenciada por esse espírito desse século, era muito mais assim, não, a minha liberdade, eu quero ser livre, poder fazer o que eu quero. Lá, eles não tiveram esse conflito, por quê? E a gente viu isso também bastante em Portugal, né? Eu falo que Portugal se você não cuidar da sua vida, não tem problema. Todos vão cuidar por você. Assim, tá todo mundo cuidando da sua vida lá. Vai ser que legal, muito bom. Mas isso mostra uma coisa muito interessante, que é aquele pensamento que às vezes a gente vê aqui no Brasil, em várias localidades. Assim, as pessoas elas têm um zelo incrível com o que é privado e um desmazelo incrível com o que é público. Né? Eu te dou um negócio, dei o tablet na tua mão, falei, esse tablet é teu, você vai cuidar disso como um bem mais precioso do mundo. Você fala assim, esse tablet aqui é da igreja, mas você pode usar, deixa jogado de lado, não limpa, não usa. Então isso é uma coisa diabólica, obviamente, que está inserida na nossa cultura. O que é público, o que é privado eu zelo. E lá o raciocínio é o contrário, não, se é público, vamos cuidar pelo outro. E se eu ver alguém que não está cuidando, eu repreendo essa pessoa no cuidado disso. Então, ver como que trazendo isso aqui para a questão da igreja, é totalmente diferente, porque uma pessoa que vai ao culto pensando no seu bem-estar, na sua salvação, na sua libertação, na sua cura, ela não dá a mínima para a missão de Deus. Exato. Sim. Eu acho que, respondendo a pergunta também, parte da igreja moderna não sabe de qual história ela faz parte. A parte da igreja moderna não sabe qual o papel dela dentro dessa missão. É aquela coisa assim, você imagina, você sobe num monte, né? Você está num monte assim, tem uma cidade no horizonte. Você está lá no monte, você consegue ver toda a cidade. E tendo uma visão de toda a cidade, você consegue, assim, talvez você vai identificar alguns problemas, talvez você vai identificar o lugar que é mais feio, o lugar que é mais bonito, talvez você vai... Sabe qual é o nosso problema? Em vez de a gente subir e ver a cidade toda, para poder saber o que a gente pode fazer, a gente está lá preocupado com a cor do poste. Com a cor do poste de uma rua lá, entendeu? Você está lá naquela rua lá, olhando esse poste, não, tá com problema esse poste. E o que eu faço por esse poste? O que eu faço por esse poste? Então, talvez a gente precisa sair um pouquinho ali de ficar olhando o poste e subir um pouquinho e olhar o todo. Então, sim, eu acho que, respondendo, eu acho que parte da realidade da igreja moderna é, sim, uma vilã, porque a igreja moderna ensinou a gente a se preocupar com o poste e não olhar o todo.
a se preocupar né? A se preocupar com a cor da calçada e não se preocupa. Em termos bem práticos, a gente se preocupa com qual vai ser a cor do carpê da igreja. Se a igreja é preta ou se não é preta. A gente se preocupa se a parede é preta ou não. A gente se preocupa, sabe, se o som vai ser o som de melhor qualidade ou não. Essas coisas, cara, você pode se preocupar? Pode, mas não na mesma proporção com que você se preocupa com a missão de Deus. Então, assim, é sim, porque o tempo que a gente está vivendo, a gente está cada vez mais se preocupando com coisas superficiais e com coisas que não têm relevância dentro da missão de Deus, dentro do que Deus está fazendo no mundo. E, cara, se você não conhece a história, o Michael Gorin fala isso, até se puder deixar um livro sobre isso, assim, bem legal, uma indicação para a galera aí, que é o livro Igreja Missional, Luz para as Nações, do Michael Gorin. Ele fala muito sobre isso, ele fala assim, o ser humano que não conhece a história da qual ele faz parte, ele vai viver como uma alma penada. Porque ele não tem solidez, ele não entende assim, eu faço parte da história de Deus, eu faço parte da missão de Deus, eu faço parte, assim, de uma história que houve uma criação, que houve uma queda, né? Aqueles pilares que a gente gosta de trabalhar na teologia bíblica, Sim. Criação, queda, redenção e consumação. Cara, se você não compreende que você faz parte dentro dessa história, a sua ação no mundo ela vai ser pífia. A sua ação no mundo vai ser irrelevante. Né? Exemplos básicos, assim, por exemplo, se você não entende que Deus criou todas as coisas e que todas as coisas essencialmente eram boas, tudo que Deus criou essencialmente era bom antes da queda. Então, o próprio fazer cultura, né? Cara, fazer cultura estava dentro do mandato de Adão. Aquilo que a gente chama de mandato cultural, cultivar a terra. O que Deus queria dizer quando Deus disse para Adão cultivar a terra? Cara, você vai desenvolver cultura na terra. Então, se a gente não entende que a gente está numa história que tem um ponto de criação, a gente vai olhar para toda a cultura ao nosso redor e vai ignorar. Ou a gente vai dizer, não, isso aí é do mundo, isso aí é... Mas aí entraria em outras questões que eu não quero entrar. Mas, ou por exemplo, se a gente não entende queda, a gente não vai entender que todas as estruturas, elas estão afetadas pela queda. E por quê? Porque nós, seres humanos, somos afetados pela queda. Então não adianta aparecer alguém com uma expectativa humanista de mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Hoje está cheio de gente querendo mudar o mundo. Entende? Só que, e a gente acredita nas pessoas que querem mudar o mundo porque a gente esquece que essa pessoa que quer mudar o mundo é um filho de Adão da mesma forma que nós. Entende? Aí a gente esquece do processo de redenção, que daí é o mais prático, a gente, assim, o mais vívido dos nossos dias, a gente esquece da cruz, a gente esquece dos efeitos da ressurreição, da nova vida em Cristo, a gente esquece que a gente é um povo, a gente esquece que Deus, assim, Deus não... O conceito de indivíduo, por exemplo, é conceito da pós-modernidade. Até a Revolução Francesa, ao Iluminismo, que varreu toda a Europa, tu sabe, tu já deve ter estudado muito sobre isso, não se trabalhava o conceito de indivíduo. Não se tinha assim, o indivíduo, o meu mundo, o seu mundo. Não, tinha o nosso mundo. Né? A consciência tribal da humanidade, ela vem dos seus primórdios, cara. O ser humano sempre viveu em tribo. Sempre viveu o coletivo. E daí do iluminismo para cá, a gente começou a pensar em indivíduo. Então você tem o seu mundo. Já que você tem o seu mundo, religião, fé, espiritualidade é coisa do seu mundo privado. Não vem aqui falar alguma coisa na esfera pública. Futebol e religião não se discute. Futebol e religião não se discute. Não, então... sim, porque a gente perdeu a consciência da história que a gente está inserido. A gente perdeu a consciência assim, de que missão a gente faz parte e de para onde essa missão está caminhando. E consumação, cara, vocês falaram de fim dos tempos aqui com o Rômulo. Cara, se você não tem algo no horizonte, se eu sei que eu vou viajar, assim, sei que eu vou fazer uma viagem de férias para Orlando, botando lá em cima, vou fazer uma viagem de férias para Orlando, segunda-feira vou ficar 10 dias em Orlando. Você acha que agora eu estaria aqui, pensando totalmente aqui como eu tô pensando? Não, eu estaria, minha cabeça já estaria... O tema do podcast é ser o Mickey. Eu já estaria preparando as malas, eu já estaria, será que tá tudo certo com a documentação? O passaporte deu certo, a passagem, já tá na hora de fazer check-in, entende? Se a gente perde, cara, a história...
o entendimento que a nossa história que nós fazemos parte, ela está caminhando para um dia que Jesus vai voltar e estabelecer o seu reino. Se a gente perde isso, cara, a gente vai se preocupar com a cadeira da igreja. Você perde o lugar onde você está na linha do tempo, né? Exatamente. E esse é uma questão importante. Que, de repente, a gente tem sido distraído pela igreja contemporânea, pelas ideias pós-modernas, pela paixão a esse século, a esse mundo, as coisas que nós podemos agregar aqui hoje. Então, isso até nos leva ao próximo tema, que é o fato do conceito da igreja missional estar vindo mais à tona em igrejas jovens ou em jovens de várias denominações, preocupa ou alenta, porque o que a gente tem visto, posso estar errado? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. O Rafa te corrige. Mas o que eu tenho visto muito é que essas igrejas jovens, né, comunidades de fé recentes que têm surgido aí, principalmente aqui no Brasil, que é a realidade onde eu estou inserido, tem surgido e tem levantado pautas que antes eram, como nós falamos anteriormente com o Romulo, eram coisas exclusivas de teologia, para quem estudava teologia, e não eram coisas comuns ao crente comum. Sim. E essa é a parte boa. Essa é a parte boa. E temos também a questão de muitos jovens que estão inseridos em denominações que já carregam uma história centenária ou de várias décadas, que estão sendo despertados ou que têm buscado conhecimento de alguns temas específicos, como a igreja missional, e estão tentando caminhar dessa forma, estão tentando fazer algo assim, com algumas dificuldades ou não. Mas isso para nós é um alento dentro do tema? É um alento ou soa como algo preocupante? Manda braba. Essa é boa, né? Essa é boa. Cara, aquele que fica em cima do muro, né? Não, mas ela num primeiro momento, eu penso, né? Eu penso que no primeiro momento alenta. Mas o que esses jovens, na qual eu me incluo, vamos fazer com isso, pode me preocupar. Entende? Então, eu acredito, cara, no mover de Deus nesse sentido, assim. Eu acho que Deus tem trazido eu não digo longe de mim, assim, eu não estou falando uma nova revelação, pelo contrário. Eu acredito que Deus está trazendo um mover no sentido de voltar a algumas compreensões, não é nem novas compreensões, mas voltar a algumas compreensões que na história foram perdidas, né? Cara, eu ouvi algumas 2 semanas atrás uma palavra de um pastor, perguntaram para ele, estava numa palestra, eu não vou falar quem é porque é polêmico, mas perguntaram numa palestra para ele assim, qual a sua esperança assim, diante dos problemas a pergunta foi do evangelicalismo brasileiro, né? Qual a sua esperança diante dos problemas, assim, teologia da prosperidade, teologia do coach, o cara se importando mais com a cor da cadeira do que com o desenvolvimento missional nas nações, ou com a sua vida como testemunho do evangelho. Perguntar qual a sua esperança, assim, diante de todo esse cenário. E ele falou uma resposta, assim, a resposta dele me chocou, porque ele é um cara de muita experiência, ele é um cara que eu respeito muito, apesar de ter algumas divergências, mas o cara tem 40 anos de ministério, né, na mesma igreja, pastoreando a mesma igreja, é um cara influente no Brasil hoje, fora da rede de influencers, ele é um cara influente pelo que construiu. E ele falou assim, cara, a minha esperança são as igrejas independentes, as novas igrejas independentes que estão surgindo, pastoreadas pelos pastores mais jovens, que sabem filtrar o que ouvem dos mais velhos. É meio assim, a gente for analisar toda a resposta dele, né? A minha esperança são as igrejas independentes, aí ele já deu uma alfinetada, igrejas que são independentes, pastoreadas por pastores jovens que sabem filtrar o que ouvem dos mais velhos. A crítica dele é contundente. E ele faz parte desse time dos mais velhos. Né? Então, assim, me chocou.
me chocou e eu fiquei analisando um tempo essa resposta, cara. Fiquei analisando um tempo essa resposta e eu tendo a concordar um pouco com ela. E talvez, aí você diria, alguém que tá ouvindo talvez, mas você é porque você é um dos pastores jovens, né? Mas eu vejo, assim, que eu acredito, assim, que Deus está levantando alguns jovens. E observa, ele falou, a resposta do pastor, não que não se deve ouvir o conselho dos mais velhos, mas saber filtrar, né? Então, cara, eu acredito que é um alento no primeiro momento, sim, porque a gente tem começado, alguns jovens têm começado a se preocupar com coisas além da realidade, assim, talvez, vamos ter falado da realidade local que a gente está. A gente está começando, talvez, a se preocupar com algumas coisas além daquilo que a estrutura pode falar assim, siga essa trilha aqui, né? Faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Aí vai pro seminário, né? Aí você voltar do seminário, você vai passar por uma banca e tal. Então, tudo isso tem sua validade, mas eu acho que, cara, nós temos alguns jovens que têm se despertado nesse sentido. Não está fazendo mais sentido algumas coisas da própria estrutura, só que não são esses caras que não fazem mais sentido algumas coisas da estrutura e estão indo assim, vou virar desigrejado, vou agora só para a internet. Não, são caras que não estão satisfeitos com a estrutura, só que eles têm, eles também não estão eles também não querem o outro lado da coisa. Vou ser desigrejado, vou pra internet agora, vou só ser um influencer. Não, eles estão preocupados, e eu conheço alguns, assim, pessoas que eu conheço pessoalmente, que, cara, têm desenvolvido igrejas, comunidades, onde eles não querem estar nem no oposto de estar preocupado com o teto da igreja, mas também não querem estar só na internet falando besteira sem solidez de vida, sem pastoreio local, sem tocar pessoas, sem ajudar num casal que está em crise, entende? Então, cara, é um alento nesse sentido. O que preocupa é quem esses jovens pastores, essa geração de jovens que tem entendido que a igreja é missional, quem essas pessoas vão ouvir. Quem esses jovens vão ouvir. E se vão ouvir. Por isso que a minha preocupação, eu digo que é lenta e preocupa, porque a minha preocupação é o que nós vamos fazer com isso. Beleza, eu estou entendendo, que a gente precisa ampliar um pouco a visão. Eu estou entendendo que a gente precisa estar na cultura. Eu estou entendendo que a gente precisa ser uma igreja que valoriza o normal, que valoriza o comum, né, que entende que precisa encarnar a missão no dia a dia da vida, que entende que precisa de igreja do outro lado do país, do outro lado do mundo, que precisa... Tá, o que eu vou fazer com isso agora? Você tá entendendo, mas quem você vai ouvir e o que você... Assim, se você vai ouvir, o que você vai ouvir e ainda, dependendo do que você ouve, você vai saber filtrar? Qual é a resposta? Quão fino é esse filtro, né? Quão fino é esse filtro? Porque uma palavra que até essa semana aqui o pastor Luiz Emina, ele pregou muito essa palavra. Na verdade, ele pregou essa palavra em todos os lugares que eu vi. Ele usou essa base. Ele usou aquele texto em que Paulo fala sobre que ele não se cansa em repetir, em ser repetitivo nas coisas, porque naquilo que ele falava, aquilo era segurança. Ele falou assim, é segurança para vós. Eu tenho pensado e refletido muito a respeito da segurança da tradição. A segurança do fundamento que os nossos pais deixaram, de como que isso provê uma segurança para certas coisas. Nos evita mesmo de cair em certos, ou melhor, em velhos erros. De cair em velhos erros. Então, assim, eu confesso que, assim, a mim, muito mais me preocupa do que alenta. Claro, eu concordo em todo ponto que você falou aqui a respeito do alento. Eu penso que, assim, o grande ponto das igrejas, vou usar os termos lá que esse pregador aí usou, igrejas independentes, lideradas por jovens, é que você ganha celeridade. Esse é o grande ponto. Uma vez eu estava conversando com um amigo que é um teólogo católico,
E ele estava me explicando algumas coisas dentro da Igreja Católica. Eu falei assim, cara, a Igreja Católica é uma instituição muito velha. Então, para mudar uma agulha de lugar, vai décadas. Vai décadas para você poder mudar. Então, assim, o movimento de reforma dentro da Igreja Católica é assim, eles começam a pensar sobre isso agora, daqui a 50 anos eles estão mudando. Sai uma encíclica papal. É mudar a direção de um transatlântico. Exatamente. Não é um barquinho você muda fácil, agora um transatlântico. E esse é o ponto, essa é a analogia. Um pastor de uma igreja que ele está iniciando agora o movimento independente, ou seja, ele não tem que repetir o modelo que vem sido utilizado pelas denominações, pelos seus pais, né? Que é o que as igrejas denominacionais ela tem, você vai repetindo assim, ó, que já foi construído, você não mexe, aí você vai construindo a partir daquilo. Então ele ganha essa velocidade na mudança. Tipo assim, se ele quiser mudar a coisa numa canetada, de hoje para amanhã ele muda. Só que pensa o poder dessa caneta. Esse é o perigo. Essa caneta é muito poderosa. Sim. O que um pregador desse fala hoje no púlpito pode mudar o destino de vidas para sempre, entendeu? Assim, pode causar um estrago muito grande. Coisa que às vezes, assim, um pensamento que está começando a ser levantado numa denominação tradicional, ele no primeiro momento ele não vai gerar um problema. Ele vai gerar um problema, ele vai passar por tanta revisão na frente. até chegar lá na frente, que isso vire um dogma herético, né? Assim, percorrer uma estrada, entendeu? Assim, um pregador novo, ele cria uma heresia em 5 minutos. Isso. Entendeu? Assim, e espalha isso de uma maneira... E com a internet ele espalha isso numa velocidade impossível de segurar. Então é perigosíssimo, é extremamente inseguro, né? Não, é aquele negócio, não tem segurança. Então, assim, o que eu aconselharia a pastores, a pregadores, a jovens que estão ali? Deus te direcionou, você teve ali uma palavra de Deus, aconteceu, como você falou assim, você identificou algo na estrutura, a estrutura mesmo te expeliu, né? De preferência não saia, né? Seja expelido de um jeito ou de outro, sofra o equibalo, né? Seja expelido de um jeito ou de outro, 9 meses ou antes, ou prematuro, né? Foi expelido pela estrutura, porque o pessoal gosta de usar muito o termo reforma para isso, e o exemplo dos reformadores, né? Mas os reformadores foram expelidos, né? Eles sempre... Lutero nunca foi ideia deles... Exato. Lutero morreu afirmando que ele nunca quis começar uma outra igreja. Até porque para ele não começou uma outra igreja, a igreja é uma só. Então, assim, ele promoveu uma reforma de dentro, né? Então, assim, hoje esses reformadores do dia de hoje, os reformadores de YouTube... O sonho deles é começar uma igreja nova a cada dia. Então, assim, eles queriam rebootar a igreja, eles queriam que tivesse o botão do reboot para poder rebootar a igreja amanhã. E cometer os mesmos erros de ontem. Inevitavelmente. Exatamente. Porque se você não conhece a sua história, você está fadado a repetir. Mas eu tô falando, Rafa, de um grupo que não é esse grupo que está digamos assim, boom na internet. Não, eu entendo. Pessoal, eu entendi exatamente que é o público que você está falando. Então, esse pessoal que eu aconselharia fala assim, olha, você tá nessa levada, entendeu? Assim, busque segurança. Busque um lugar de segurança. Né? Como você falou, a resposta é aquele negócio. Quem esse pessoal vai ouvir? É obrigatório. É obrigatório. Você pode estar independente denominacionalmente. Eu estava nessa denominação X, eu saí dela e comecei a Igreja da Barquinha aqui. Beleza, então a Igreja da Barquinha, mas ela tá... onde é que tá? Onde é que você encontra segurança aqui? Quem tá te formando? Exatamente. Essa é a pergunta, né? Qual é a sua sucessão apostólica? Onde é que está a sua sucessão apostólica? Eu digo assim, é uma parcela muito pequena. Nós estamos falando, eu acho que a gente está falando de um número muito pequeno. Mas de um número muito pequeno de pessoas, de jovens, assim. Porque justamente eles não estão em nenhum dos dois polos, né? Sim. Então é uma parcela pequena. Mas assim, eu tendo a botar confiança nessa parcela pequena. Assim, de jovens que não estão satisfeitos com a situação como está, mas olham, e a resposta que está sendo dada também, que é agora, boom, internet, vamos só bombar, vamos falar qualquer coisa, também não estão satisfeitos com isso, né? Eles estão nesse meio termo, e talvez essas pessoas, essa geração, esses jovens, esse grupo pequeno, é quem vai trazer respostas para as demandas dos nossos dias, entende?
Porque esse gap está muito grande. Esse gap está muito grande. Por isso que poucos falam de uma das maiores igrejas do Brasil, que é a igreja dos desigrejados. Poucos falam, mas é uma das maiores igrejas do Brasil. Então são pessoas... Se não for a maior. Né? Se não for a maior. Então esse grupo do meio, ele tá assim, do jeito que tá essa estrutura, não dá. Mas o que essa galera tá fazendo também, sem congregar, sem prestar conta para ninguém, sem viver nada de vida sólida e querer ensinar todo mundo, também não serve. Entendeu? Então, é um trabalho. É um trabalho no qual, assim, eu me coloco, assim, nesse desafio. E eu acho que o ponto é, cara, quem vai formar os ministros, os pastores que vão formar outros daqui a 10, 15, 20 anos? E, quem assim, está formando hoje? Essa é a pergunta. Entendeu? E a própria questão da competitividade também não vai ajudar, né? Então, o fato do cara ser, não, porque eu sou jovem, esses caras aí não entendem nada, esses caras passaram, a teologia deles tá ultrapassada e que não sei o que, ou tá contaminada por política, qualquer coisa do gênero. Mas até essa questão de competitividade que é normal da idade, dos mais jovens acabarem desmerecendo os mais velhos, aquilo que o Rafael falou, a gente tem que entender que, cara, eles construíram isso porque eles já tentaram de várias formas e encontraram esse VO. Esse jeito aqui é o jeito que a gente encontrou que tá dando certo. Aprovado pelo tempo. Né? Foi aprovado pelo tempo, pelos erros. Por muitos erros para encontrar um acerto. Aí vem um cara que nasceu ontem, abriu a porta onde era o boteco, pinta de preto e fala que agora vai ser assim porque daquele jeito não funciona. Então, assim, esse lance da competitividade, já para a gente entrar no último tema que nós já estamos avançados. Passou já? Já. Temos que finalizar. Passar para a gente só dar uma pincelada nesse último tema, que seria a agência missionária e a igreja missional. Elas competem entre si ou elas se complementam? Elas fazem parte de um mesmo barco ou elas estão paralelamente no caminho? Algumas agências missionárias foram até pioneiras, né, no conceito de igreja missional, diga-se de passagem. Na verdade, algumas agências missionárias funcionaram como igreja missional. Eu lembro de uma época em que as pessoas acusavam missionários dentro de agência missionária de desigrejados. Eram os desigrejados antigamente. Exatamente. E aí as próprias agências missionárias começaram a criar um conceito, um contexto de comunidade dentro delas. Tipo assim, já que a pessoa mora aqui mesmo, o missionário está aqui morando aqui dentro, vamos criar a própria comunidade aqui dentro. E de alguma forma, algumas agências missionárias viraram as primeiras igrejas missionais, né? onde todos ali estavam engajados na identidade, na missão de Deus. Agora, o que eu diria sobre se hoje, de uma forma geral, a agência missionária e a igreja missional, elas deveriam se completar, né? Elas deveriam se completar. Eu acho que as agências missionárias, cara, elas foram uma resposta de provisão de Deus para talvez para uma falha das igrejas de uma modo apatia. geral. Exatamente. Tem gente que vai para o outro extremo e diz assim, não, só existe agência missionária porque a igreja não faz missão. Não é bem assim também, né? Porque a igreja Corpo de Cristo está fazendo missão há 2000 anos. Ela está fazendo a sua missão há 2000 anos. E missão local é missão. E missão local é missão também. Então vai dizer, a igreja não faz missão, por isso aqui vamos criar uma organização que a gente chama de para-eclesiástica, né? Para poder fazer missão. Também não é bem assim. Mas eu acredito que as agências missionárias foram tipo uma resposta de Deus para... Sei lá, tipo assim, deixa eu potencializar aqui numa estrutura, numa agência missionária, aquilo que deve ser meio que de modelo para toda igreja local, por exemplo. Eu gosto muito, assim, quando eu falo de igreja local, cara, eu penso assim, a gente sempre tem que... Uma igreja saudável, você sempre vai viver ela como local, mas você tem que pensar ela global, né? Então, você vive local, mas pensa global. Qual é o problema? Tem muita gente que vive e tenta viver global dentro de uma comunidade. E tenta pensar localmente fora. Então, não faz muito sentido.
a gente tem que viver aqui, a realidade de vida da igreja, que é encarnar a missão na forma de trabalhar, na forma de viver, de criar filhos, de ser igreja, de se sujeitar uns aos outros. Isso é ser igreja. Mas se essa igreja tem um fim em si mesma e não a partir do que está desenvolvendo localmente, não pensa globalmente, não pensa que tem que tocar a cidade, não pensa que tem que preparar pessoas sim para as nações. Muita gente que fala, Rafa, de igreja missional, deixa de lado a missão transcultural. E tem um erro crasso, é um erro assim, é uma polarização assim, no mínimo ridícula. Entende? Não, igreja... Aí eu já vi muita gente falando, não, igreja missional é porque todo mundo faz missão e tal. Somos todos missionários. Somos todos missionários. Cara, mas aí não... o cara que é missionário fica assim... Qual é a minha valia, né? Exatamente. Eu larguei tudo na minha terra, na minha casa, tinha tudo na minha cidade, na minha terra, tinha emprego, tudo para ir para outra nação, para quê? Se todo mundo... Entende? Então, acho que a gente tem que fugir desses polos, cara, e assim, viver vida de igreja, fazer o que é comum, viver a realidade comum, porque é na realidade comum que forma você para a nação. É uma realidade de vida de igreja comum que forma você para o outro lado do mundo. Eu gosto muito de pensar em Estevão, cara. Cara, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, certo? Uhum. E o que Estevão fazia na igreja de Jerusalém? Ele cuidava de velhinha, cara. Ele dava comida para velhinha. O que preparou o primeiro mártir da igreja para entregar a sua vida foi cuidar de velhinha. Entende? A gente tem a tendência de supervalorizar o extraordinário e desvalorizar o ordinário. As coisas rotineiras e cotidianas. Então, para encerrar, né? Encerrando. Vou fazer igual debate político, réplica, tréplica, apenas um minuto. Quer concluir aí? Muito bom, papo. Em uma palavra. Quer concluir aí, Rafa, as suas considerações finais sobre o tema? Eu acredito que se para você o tema igreja missional é um tema novo, ou se para você é só mais uma terminologia, mais uma moda, né, de coisa de jovem que está querendo criar novidade, na igreja, assim, e você ouviu esse podcast e se interessou sobre o assunto, foi despertado para esse assunto, eu diria... Vai atrás de aprender mais sobre isso. O Nathan deixou aqui uma indicação de livro. A gente pode deixar aí anotado aí em algum lugar. Tem descrição. Se tiver em algum lugar que tenha descrição, a gente deixa. A gente vai deixar alguma coisa. Mas vá atrás, busque mais conteúdo sobre isso. Já tem muito conteúdo bom na internet sobre isso também. E livros, e vai buscar. Porque, assim, torne-se missional. Né? Se você não torne-se missional. Entenda isso, torne a sua família uma família missional. Torne a sua empresa uma empresa missional. Torne a sua profissão uma profissão missional. Fala assim, isso não é opcional para alguém que se diz cristão. E não é opcional para alguém que foi lavado, comprado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Né? Isso foi para isso, é para isso que você está nessa terra. Ainda salvo. Então, assim, faça valer esse propósito da sua vida, entende? E torne tudo que você tem, tudo que leva o seu nome, o seu sobrenome, o apelido, como é em Portugal. Então, assim, torne tudo missional. Seja mesmo intencional nisso. Estava tentando fugir dessa palavra, mas não deu. Seja intencional nisso, né? Coloque toda a sua intenção nisso. Né? Coloque toda a sua objetividade nisso. Trabalhe para isso. Edifique para isso. Pense, isso não é no estalo, né? Não, pense isso em curto, médio, longo prazo. Coloque isso como padrão de vida. Se você é pastor local, coloque isso como padrão para a sua igreja. Se você é pai de família, coloque isso como padrão para a sua família. Se você é jovem, coloque isso como padrão para a sua vida toda. Para seu profissional, seu empresário, coloque sua profissão, sua empresa. Então, assim... Não siga o Deus desse século, não viva por dinheiro, não viva por prazer, né? Não congregue por isso. Então, assim, encontre o seu lugar na missão de Deus. Nathan, brevemente? Eu diria isso, descubra a história da qual você faz parte, né? Se você descobrir a história da qual você faz parte, toda a sua vida muda, sua forma de ser igreja vai mudar, a sua forma de trabalhar, de aquilo que a gente falou até aqui, né?
A gente está dentro de uma história, nós não estamos jogados no acaso. O povo de Deus não está jogado no acaso, na história, assim, e a gente tem que sair correndo para meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu sou crente, agora não. Se você descobrir a história de Deus, a missão de Deus revelada nas Escrituras, entender sua identidade como igreja, isso vai afetar tudo. Isso tem que afetar tudo. E à medida a missão de Deus afetar toda a sua vida, toda a sua forma de fazer as coisas, de pensar, de viver, à medida que a missão de Deus afeta isso na sua vida, você vai estar sendo missional, né? E se isso te afetar de tal modo, onde você entenda que talvez você vai precisar sair do seu lugar e ir para outro lugar, faça isso. Não deixe ninguém dizer que ser missional para você agora você também só viver a sua vida. Não. Se vir uma chama no seu coração a ponto de você entender o tanto que Deus quer alcançar as nações da terra e uma nação nasceu no seu coração, queimou no seu coração, faça, porque isso também é ser missional. Talvez ser missional ao quadrado. É isso. Então faça aí que a gente possa viver dentro dessa história linda que vai culminar no retorno de Jesus. É isso aí, glória a Deus. Gente, é isso, encerrando agora mais um episódio. Se você chegou até aqui, você certamente foi muito edificado. Por favor, compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você puder. Se você está ouvindo pelas plataformas de streaming, manda o link para as pessoas ouvirem também. Eu acho que é importante a gente trazer esse entendimento. Natan, muito obrigado. Valeu, Tamo gente. junto, Obrigado. foi um prazer. Rafael também. Instagram, Natan, @ Natan com TH, _ Batista 7. Instagram do Rafael Yoshua. E o meu Instagram, ele é o LC. Qualquer coisa, chama a gente por lá. Deus abençoe e até a próxima.